Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro Mensagens do Astral. Questionário realizado pelo médium Hercílio Mais, correspondido pelo espírito Ramatiz. Iniciemos então a leitura do capítulo questionário de número 13. Os que emigrarão para um planeta inferior. Pergunta 239. Podes dizer-nos qual a quantidade aproximada de espíritos que serão transferidos da Terra para o planeta inferior que se aproxima do nosso mundo? Ramatiz. Segundo prevê a psicologia sideral, deverá atingir a 2/3 da vossa humanidade, o total dos espíritos a serem transferidos para o astro de que temos tratado. A esses 2/3, ainda serão acrescentados os que deverão ser selecionados no espaço, entre o conjunto dos espíritos que sempre sobejam nas reencarnações, para então se efetivar a melancólica caravana dos esquerdistas do Cristo. Os profetas assinalaram essa porcentagem sob vários aspectos, e cada um conforme a sua possibilidade de entendimento dos símbolos que lhes foram apresentados na tela astral. Destacamos, principalmente, os seguintes prognósticos: Isaías, capítulo 24, versículo 6. E serão deixados poucos homens. Zacarias, capítulo 13, versículo 8 e 9. 2 partes dela serão dispersas e perecerão, e a terceira parte ficará nela. E eu farei passar esta terceira parte pelo fogo, ou seja, a parte da direita do Cristo, a ser purificada. Apocalipse, capítulo 8, versículo 9. E a terça parte das criaturas que viviam no mar, morreu, e a terça parte das naus desapareceu, em cujo simbolismo se percebe que 2/3 dos habitantes da Terra devem desencarnar em consequência de inundações ou de naufrágios. Pergunta 240. Esses 2/3 de habitantes da Terra serão desencarnados violentamente, para serem encaminhados ao planeta inferior? Ramatiz. Jesus disse: E serão julgados os vivos e os mortos, isto é, os encarnados na Terra e os desencarnados que se situarem nas adjacências da Terra. Esse julgamento já se está processando, pois não será efetuado de modo súbito, mas obedecendo a indescritível mecanismo que não podemos descrever na exiguidade destas comunicações. Muita gente que está desencarnando atualmente, ainda poderá reencarnar-se, voltando ao vosso mundo para submeter-se às provas mais acerbas na matéria, e revelar-se à direita ou à esquerda do Cristo. No entanto, muitos estão partindo atualmente da Terra em tal estado de degradação, que a direção sideral terá que classificá-los no além, como exilados em potencial, dispensados de novos testes. Sem desejarmos copiar o prosaísmo do mundo material, podemos afirmar que há um processo de classificação automática, nos planos invisíveis, que revela e comprova as reações do psiquismo dos desencarnados, em perfeita conexão com o princípio crístico, ou então com o modo de vida bestial, que ainda é predominante no orbe intruso. Diariamente, se agravam as condições mentais no vosso mundo, conforme já podeis verificar sem qualquer protesto ou dúvida. Ante a verticalização lenta, mas insidiosa e que já se manifesta na esfera interior, faz-se a perfeita conexão entre a degradação humana e a comoção terráquea. Orbe e morador sentem-se sob invisível expurgação psicofísica. Até o final deste século, libertar-se-ão da matéria 2/3 da humanidade, através de comoções sísmicas, inundações, maremotos, furacões, terremotos, catástrofes, hecatombes, guerras e epidemias estranhas. O conflito entre o continente asiático e o europeu, já mentalmente delineado entre os homens para a segunda metade do século, com a cogitação do emprego de raios incendiários e da arma atômica, comprovará a profecia de São João, quando vos adverte de que o mundo será destruído pelo fogo, e não mais pela água. Em virtude de os cientistas não poderem prever com absoluto êxito os efeitos de vários tipos de energias destrutivas, que serão experimentadas para serem empregadas na hecatombe final, mesmo no período de paz, e com o mundo exausto, surgirão estranhas epidemias, deformando, diluindo e perturbando os genes formativos de muitas criaturas, do que resultarão sofrimentos para as próprias gestantes. O evangelista Mateus, capítulo 24, versículo 19, registra essa hora, anunciada por Jesus, para os dias de grandes aflições no final do século que viveis.
Mas ai das mulheres que estiverem pejadas naqueles dias. Pergunta 241. Mas essa reencarnação de espíritos terráqueos, em planeta inferior, não implica em involução? Ramatiz. Quando os alunos relapsos não conseguem assimilar as suas lições, seja por negligência, rebeldia ou desafeição para com os pais, são porventura contemplados com promoções para cursos superiores aos quais não fazem jus? Ou veem-se obrigados a repetir o mesmo curso, recomeçando novamente a lição negligenciada? As almas exiladas da Terra para um mundo inferior não involuem, mas apenas reiniciam o aprendizado, a fim de retificar os desvios perigosos à sua própria felicidade. Após se corrigirem, hão de regressar à sua verdadeira pátria de aprendizado físico no orbe terráqueo, que se tornará escola de mentalismo, para cujo desiderato, a técnica sideral exige o sentimento aprimorado. Aqueles que ainda invertem os valores das coisas mais santificadas, para o seu exclusivo prazer e desregramento, de modo algum poderão desenvolver o poder mental na aplicação das forças criativas. Ante a proximidade do milênio do mentalismo, a seleção se faz urgente, porquanto as condições educativas terrenas vão permitir que o homem desenvolva, também, as suas forças íntimas, para futuramente situar-se na posição de cooperador eficiente do Onipotente. Se os esquerdistas da vossa humanidade ficassem com direito a viver na Terra, no terceiro milênio, em breve, seria ela um mundo de completa desordem, sob o comando de geniais celerados que, de posse das energias mentais, seriam detentores de assombroso poder desenvolvido para o domínio da vontade pervertida. Os maiorais formariam uma consciência coletiva maligna e invencível pelo restante, que se tornaria escravo desse torpe mentalismo. Seria uma execrável experimentação científica contínua, de natureza mórbida, uma degradação coesa e indestrutível sob o desejo diabólico, como se dá com certos magos que hipnotizam o público no teatro, e submetem grupos de homens à sua exclusiva direção mental. Por isso serão separados imediatamente os candidatos ao diabolismo terrestre, evitando-se que se repita o acontecido na Atlântida, onde os magos negros, da organização da Serpente Vermelha, conseguiram assambarcar as posições-chave da coletividade. A fim de desalojá-los de sua posição perigosa e salvar a integridade moral dos bem-intencionados, o espaço teve que empregar exaustivos e severos recursos incomuns, que pesaram na economia e no equilíbrio magnético e psicológico da época. A terapêutica sideral não mais podia ser contemporizada. O ambiente estava impregnado de terrível energia que, na forma de um elemental virgem, agressivo e destruidor da matéria fina, era utilizado discricionariamente para fins nefandos. Então os mentores siderais fizeram reverter essa energia sobre a crosta do orbe, numa operação que diríamos de refração sobre os próprios agentes de todos os matizes, que a manuseavam. Os atlantes, em sua maioria, passaram então a funcionar como captadores vivos das forças deletérias em liberdade, e que manuseavam à vontade. Mas incorporaram nos seus veículos astroetéricos a quantidade correspondente a cada culpa belicosa ou uso desregrado, tornando-se portadores de uma carga nociva, do elemental tosco, primitivo, imune à medicação comum. O resultado disso a vossa humanidade ainda está sofrendo, pois esse elemental, essa energia agressiva, lesiva à matéria mais fina, e profundamente corrosiva, está sendo expurgada pelos corpos físicos, na forma confrangedora conhecida pela patogenia cancerosa. O câncer identifica ainda os restos dessa substância virulenta do astral inferior, que foi utilizada com muita imprudência por parte dos atlantes, acarretando um karma que deverá durar até o princípio do terceiro milênio, e cuja queima está sendo apressada pelo espaço, motivo pelo qual aumentam atualmente os quadros mórbidos do câncer. Pergunta 242. Sentimos-nos horrorizados, em face dessas reencarnações de espíritos terrestres, como futuros filhos de homens das cavernas. Não há injustiça nessa retrogradação? Ramatiz. Desconheceis, porventura, as chamadas reencarnações expiatórias em vosso próprio ambiente terrestre? Considerais involução ou retrocesso o fato de antiga alma de orgulhoso potentado, daninho à vida comum, reencarnar-se na figura do mendigo pustuloso? Ou o caso do notável escritor cuja pena foi insidiosa, fecenina e degradante, que se reencarna na forma do imbecil,
para a chacota dos moleques das ruas. Ou ainda o espírito do ex-atleta, que abusava da sua força física e que regressa ao mundo das formas, na figura de um mulambo de carnes atrofiadas. A injustiça ou retrogradação, quando o fluente orador do passado, cuja palavra magnetizava os incautos e seduzia os ingênuos com falsas promessas políticas, retorna à Terra como a criatura gaga, ridícula e debicada por todo o mundo. Vós considerais que o ambiente de um planeta inferior significa um retrocesso para os terrícolas, porque ficarão sujeitos a condições de vida inferiores. No entanto, tendes entre vós os cegos, os dementes e os psicopatas de todos os matizes, que já viveram existências sadias e conscientes, em vidas anteriores, e que não se queixam do ambiente em que se encontram. É que ignoram, se já tiveram ou não vida melhor, assim como não podem dar notícias de si mesmos. Quantos artistas, filósofos, inquisidores, cientistas, imperadores, rainhas, religiosos e conquistadores descem a carne para serem enjaulados nas mais horrendas expressões teratológicas, sob aflitivas angústias, na expurgação do veneno letal de suas almas dissolutas, sem que por isso os vossos postulados espiritualistas os classifiquem como vítimas de involução ou de injustiça. Por que motivo temeis que retrogradem os futuros exilados da terra, quando é certo que eles serão incorporados na carne primitiva, mas sadia e vigorosa, dos que chamais homens das cavernas, cujos organismos são imunes aos tristes quadros da patogenia nervosa, sifilítica, das perturbações endócrinas e, principalmente, livres dos agravos das atrofias tão comuns ao civilizado terrícola? Uma vez que não há involução para aqueles que se arrastam em organismos corrompidos, no solo terráqueo, depois de já haverem sido brilhantes intelectuais, famosos artistas ou líderes religiosos. É claro que essa abençoada retificação compulsória, para os emigrados para planeta inferior, não significa injustiça, nem retrogradação à consciência humana. Pergunta 243. Quais as diferenças que os terrícolas hão de manifestar, quando reencarnados nesse orbe inferior, em relação aos habitantes naturais do mesmo? Ramatiz. O psiquismo do terrícola exilado, embora tenha sido considerado como impróprio para que ele viva na Terra, motivo pelo qual terá de afastar-se dela, é considerado superior no planeta primitivo, e a sua adaptação aos ascendentes biológicos dos homens das cavernas só tende a melhorar-lhe o padrão do corpo astrofísico. Como o perispírito do homem terrícola é mais dinâmico e exercitado, portador de um sistema de chakras mais apurado, a sua constituição melhorará a configuração física nos descendentes dos primatas. O psiquismo do orbe inferior renovar-se-á sucessivamente, em sua qualidade primária, sob o mecanismo psíquico mais evoluído do exilado terrícola. O psiquismo do emigrado da Terra progride, portanto, no esforço de dominar e servir-se compulsoriamente da substância etéreo-astral agressiva do novo mundo, mas esta requinta-se, também, porque começa a circular num sistema perispiritual mais evoluído e sob a direção de espírito mais experimentado. Pergunta 244. Quais outros exemplos de progressos que os emigrados da Terra poderiam proporcionar aos habitantes do planeta inferior? Ramatiz. Como a transmigração de espíritos é fenômeno rotineiro no mecanismo evolutivo do cosmo, os mundos inferiores se renovam e progridem, espiritualmente, com mais brevidade, graças a esses intercâmbios, que são constantes. Só as humanidades libertas das paixões inferiores e devotadas ao bem espiritual é que dispensam as transmigrações compulsórias. Os movimentos migratórios dos povos, realizados nas latitudes geográficas do vosso mundo, encontram analogia nas romagens de almas que se deslocam nas latitudes cósmicas. A diferença está em que estes acontecimentos siderais obedecem, inevitavelmente, a leis e processos da mais alta técnica de adaptações. Pergunta 245. Essa emigração de espíritos terrícolas para um mundo inferior, embora não signifique retrogradação, não representa uma punição de Deus para com seus filhos, que ainda não puderam submeter-se às leis divinas? Ramatiz. Não existem providências de caráter punitivo nas leis estabelecidas por Deus. Os meios drásticos empregados pelos mentores siderais não só reabilitam os delinquentes, como ainda os aproximam mais rapidamente do verdadeiro objetivo da vida, que é a aventura espiritual,
a eles é reservada desde o primeiro bruxuleio de consciência. No cosmo, tudo é educação e cooperação. Os planos mais altos trabalham devotadamente para que as esferas inferiores se sublimem na contínua ascensão para a sabedoria e o poder. Os exilados se retificam compulsoriamente no comando dos corpos vigorosos dos homens das cavernas, porque ficam privados dos impulsos viciosos, sob o guante da carne primitiva, que lhes imprime uma direção consciencial, deliberada em outro sentido. Sob o instinto vigoroso do cosmos celular selvático, eles reaprendem as lições. Através do intercâmbio entre o psiquismo mais alto e o campo psíquico em formação, os homens das cavernas recebem os impulsos para as aquisições dos germes da filosofia, da ciência, da arte e do senso religioso. Pergunta 246. Como poderão os terrícolas retificar-se no planeta inferior, se estarão no comando de corpos ainda mais primitivos e, consequentemente, viveiros de paixões brutais? É crível que, depois de fracassarem em organismos mais evoluídos, os espíritos terrícolas consigam a sua alforria espiritual em organismos inferiores? A convivência selvagem não há de despertá-los psiquicamente para os antigos desequilíbrios e desregramentos? Ramatiz. Realmente, a natureza passional do organismo do homem das cavernas há de predominar com mais vigor do que nos antigos corpos terrestres. O espírito do exilado há de sofrer maior assédio inferior, sob os estímulos hereditários e irrefreados do psiquismo passional do homem do sílix. No entanto, assim o determina a sabedoria da lei e da técnica sideral, que bem sabe do êxito a ser conseguido, pois que apenas se repetem os mesmos acontecimentos, que em milhares ou bilhões de ocasiões, têm sido empregados como recursos de retificação à rebeldia espiritual, nos mundos materiais e no astral junto à crosta. O exilado terrícola recebe o corpo na conformidade apenas de sua psicologia espiritual, e que corresponde à sua estultícia, desregramento e indiferença pelos bens superiores. Lembra o irresponsável e desastrado condutor de veículo, que se torna indigno da confiança do seu chefe ou patrão, e só merece ser colocado na direção de viaturas tão imperfeitas e desconfortáveis, quanto a sua própria índole daninha no dirigir. A alma que arruína, deforma ou destrói o seu organismo físico no fogo das paixões violentas e destruidoras deve receber, pela lei de compensação, um corpo desconfortável e primitivo, em correspondência com a rudeza do seu péssimo comando. Deus seria imprudente ou pouco sábio, se prodigalizasse organismos mais sadios e mais perfeitos às almas, que só admitem a orgia destrutiva dos sentidos animais. Os espíritos que abusam da bênção reencarnatória em um corpo físico sadio e evoluído, não só criam prejuízos para si, como afetam desde o trabalho dos técnicos responsáveis pela configuração etéreo-astral do molde da carne, até aqueles que intercedem pela reencarnação. E esses prejuízos ainda se estendem aos próprios pais, que se sentem subestimados no esforço de criar e educar o descendente que malbarata o vaso físico. O mau uso do corpo sacrifica a laboriosa equipe de trabalhadores, que operam para o bom êxito da reencarnação, seja qual for a retificação kármica, assim como o malfeitor espiritual, que zomba do privilégio abençoado no direito de nascer, sobre outros milhares de espíritos preteridos na descida. Pergunta 247. Quando os exilados se reencarnam como filhos de homens das cavernas, a força bruta e vital do novo mundo inóspito não lhes domina completamente o psiquismo terrícola, que é mais refinado e sublimado. O perispírito do terrícola não fica, porventura, completamente subjugado pela poderosa energia psíquica da carne animalizada do orbe primitivo? Ramatiz. Assim como no reino vegetal, podeis enxertar a muda frutífera superior na planta agreste, no pitoresco cavalo selvagem, também o espírito exilado da terra se enxerta no tronco rude do psiquismo selvático do homem das cavernas. A seiva vigorosa de planta primitiva sobe, violenta e rude, para subjugar a espécie intrusa que lhe é enxertada, tentando impedir-lhe a produção dos frutos. A planta inferior não domina o seu ciúme, cólera e despeito, e teima em não ceder a sua energia para a espécie estranha. Mas o jardineiro atencioso vela pelo êxito da nova espécie civilizada e prodigaliza-lhe os socorros necessários. Extermina os ramos agressivos do caule selvagem,
que tentam debilitar a muda enxertada. A poda inteligente enfraquece a planta bravia, porque lhe decepa as folhas e os galhos que lhe garantiam a personalidade vigorosa. Então a seiva é obrigada a subir, para desenvolver e avantajar melhor a planta, que assim distribui, com cuidado e harmonia, a mesma seiva vigorosa e rude que recebe do plano vegetal inferior. Produz então os brotos, tece as folhas, e desabrocham as flores, que prenunciam os frutos sazonados do outono. Sob os olhos vigilantes do jardineiro, o cavalo selvagem, ou antigo caule agressivo, torna-se um escravo dócil e um pedestal obrigatório para a planta superior. Mas não tarda, também, que ele mesmo se deixe influenciar pela transformação e se renove na seiva e o adubo cientificamente administrado em suas raízes. E o velho tronco se torna então luzidio, vistoso e nutrido, extinguindo-se o seu ciúme e a sua cólera, para se constituir num prolongamento vivo da mesma espécie superior. Em consequência, recebe também a afeição do jardineiro, que lhe asseia o invólucro exterior, e também o protege contra os vermes, os insetos e as formigas. Em breve, ei-lo fazendo parte dos pomares nutritivos ou a sustentar os arbustos carregados de flores perfumadas. Antes, era apenas o cavalo selvagem, o caule hirsuto, primitivo e indomável, rebelde à justa posição do vegetal aprimorado, que o jardineiro lhe impunha no enxerto comum. Posteriormente, transforma-se em admirável cunho de beleza vegetal, que segura o buquê de flores fascinantes, ou sustém a oferta viva dos frutos saborosos. É óbvio que, se Deus, como divino jardineiro, prodigaliza seus cuidados, com tanta precisão e afeto, para que o simples vegetal se situe entre padrões mais primorosos, de modo algum deixaria de distribuir as energias espirituais superiores, pela carne primitiva dos filhos dos homens das cavernas. E ele o faz, sem permitir que a seiva bruta e instintiva também destrua a qualidade psíquica, já conquistada pelos exilados terrícolas, tanto no campo da consciência, como no seu senso diretivo ascensional. Pergunta 248. Ainda não podemos compreender perfeitamente essa retificação psíquica em mundo inferior, quando tudo ali parece eliminar as menores possibilidades educativas. Esse mundo nos parece uma prisão compulsória, na qual o encarcerado não se move com liberdade, e por isso, vê reduzida ainda mais a sua capacidade para avaliar a responsabilidade dos seus próprios atos. Poderíeis explicar-nos mais claramente o assunto? Ramatiz. Lembramos o exemplo dado anteriormente, em que o orador capcioso deve retornar, em nova existência, sob terrível gagueira. A sua redução inicia-se pela perda da antiga palavra fácil e hipnotizadora. Antes, o seu espírito fascinava as multidões, pelo encanto da voz aveludada e do gesto elegante. Depois, é ridicularizado nos esgares da gagueira e nos esforços hercúleos que faz para ser compreendido. O seu espírito, embora amordaçado por essa impossibilidade fisiológica, desenvolve os poderes da reflexão e coordena os seus pensamentos, antes de os expor em público. Ele avalia a angústia para compor as palavras através da gagueira, e se vê obrigado, por isso, a só tratar do que é benéfico e útil. Desaparecem a insinceridade, os subterfúgios, a dialética complicada e as antigas manhas, porque para o gago, o tempo urge. Há que aproveitá-lo com inteligência, se quiser fazer-se entendível e tolerável pelos seus impacientes ouvintes. Impedido de empregar os antigos jogos florais da palavra que emocionava, mas que eram desmentido ao seu modo de pensar, o espírito do gago ajusta-se a um raciocínio correspondente, exatamente ao seu modo dificultoso de falar. Em consequência disso, adquire hábitos novos e bons, que não cultuava no passado. Obriga-se a veicular pensamentos úteis, verdadeiros e leais, que precisam ser entendíveis à luz do dia, através de poucas palavras. Mas, apesar disso, o espírito do antigo orador não retrograda ou involui, porquanto o fator coercitivo da fala é apenas uma breve contemporização na vida terrena. É um freio fisiológico, que retifica o excesso de volubilidade psíquica da existência anterior, sem lesar, porém, a verdadeira consciência espiritual. Sob a coação da gagueira, os impulsos levianos e de má-fé deixam de agir, pois são preciosos os segundos para que o gago se faça compreender,
devendo, por isso, expor em público só aquilo que é medido, calculado e escoimado de inutilidade e más intenções. É terapêutica reeducativa e que elimina os subterfúgios nas relações humanas, trazendo melhores qualidades à bagagem da razão do espírito. Nenhuma alma pode recuar do ponto em que já consolidou a sua consciência de ser e existir. Tudo aquilo que já conquistou de bom e acumulou nas romagens físicas e astrais, vive-lhe perenemente na memória. Pergunta 249. Poderia citar algum caso em que, embora estando a alma em reencarnação inferior, pode-se provar que a sua natureza espiritual não baixou de nível? Ramatiz. A prova de que o espírito mantém a sua consciência integral do pretérito, mesmo sob qualquer deformação física ou situação deprimente na matéria, está nas experimentações de hipnotismo, quando determinados pacientes, submetidos à hipnose, revelam pendores artísticos, senso intelectual ou conhecimentos científicos, que lhes transcendem fortemente a personalidade comum conhecida. Quantas vezes, o camponês inculto, depois de hipnotizado, se expressa corretamente em idioma desconhecido, revela uma inteligência superior ou uma individualidade elevada. É uma bagagem de produtos elaborados nas vidas anteriores, que emerge superando a provisória condição a que o espírito se ajustou, devido a ter exorbitado da sua inteligência ou do seu poder no passado. A roseira de qualidade, quando plantada em terreno impróprio, embora reduza o perfume de suas flores ou se atrofie na sua formosura vegetal, revelará novamente a sua plenitude floral, assim que a replantem em terreno fértil. Sob idênticas condições, a alma inteligente não perde a sua consciência espiritual já estruturada nos evos findos, mesmo quando privada de todas as suas faculdades de expressão no mundo de formas. Ela apenas fica ofuscada e restringida na sua ação mental. A ausência das pernas no aleijado não lhe extingue o desejo de andar, nem mesmo esse desejo se enfraquece. É bastante que lhe ofereçam pernas ortopédicas, e ele tudo fará para reconquistar a sua antiga mobilidade, provando a permanência da sua consciência diretora do organismo. Pergunta 250. Gostaríamos de compreender, então, através de qualquer exemplo elucidativo, como é que espíritos mais evolvidos em ciência, arte, filosofia e senso religioso, como muitos da Terra, poderão ajustar-se com êxito no corpo grosseiro e letárgico dos homens primitivos. Ramatiz. Concordamos em que os exilados terrícolas possam ser mais evoluídos em conhecimentos científicos, artísticos, filosóficos ou religiosos, e naturalmente, já possuam certos requintes de civilização, mas não concordamos quanto aos seus sentimentos, porquanto a maioria deles ainda está bastante enquadrada no temperamento passional do homem das cavernas. O acadêmico, que mata o seu desafeto com um punhado de balas despejadas de artística pistola de prata, nem por isso merece melhor tratamento do que o bugre que esmaga o crânio do seu adversário, sob o golpe de maçudo tacape. Enquanto o civilizado, é mais responsável pelo seu ato, porque já compulsou compêndios de moral superior, e não pode ignorar os ensinos do Cristo. O selvagem é menos responsável, porque só aprendeu que a sua glória e o seu valor aumentam na proporção do número de crânios amassados. Entre o ladrão que arrisca a vida para furtar uma galinha e o eleito do povo que esvazia os cofres da nação com a gazua da caneta tinteiro, o primeiro merece mais respeito e admiração, porque o seu roubo possui algo de heróico, e não se protege com as garantias oficiais do direito subvertido pelos mais poderosos. É possível que haja mais cultura no cérebro do bêbado de fraque e cartola, consumidor do uísque importado, do que no do homem primitivo, que grita estentoricamente depois de uma carraspana de milho fermentado. Mas, quanto às condições morais e à natureza espiritual, o selvagem é, pelo menos, mais inocente, porque ninguém o fez compreender o ridículo e a estupidez da bebedeira. É suficiente abrirdes as páginas do jornal cotidiano, para verificardes quantas criaturas alfabetizadas, membros de associações desportivas e culturais, clubes filantrópicos e credos religiosos, detentoras de prêmios de oratória, bolsas de estudo e senso artístico, ou condecorações de mérito. Famosas pela frequência aristocrática aos clubes chiques, distintas pela educação esmerada, elegantíssimas no seu trajar, como as situam mellifluamente os lugares comuns da imprensa social, caluniam,
envenenam, esfaqueiam e fuzilam esposos, ou esposas, irmãos, parentes, e até mesmo os progenitores. Esses espíritos, aparentemente evoluídos, que ainda conseguem evitar o cárcere onde geme o infeliz ladrão de galinhas, deixam-se fotografar trajando finíssimos pijamas de seda e ostentam calculados sorrisos fotográficos. É natural que a sua elegância, cultura e cientificismo, apreciados na Terra, sejam argumentos contra a pseudo-injustiça do exílio para o planeta inferior. Entretanto, sob o nosso fraco entender, lamentamos antes, e profundamente, a sorte do homem das cavernas, que terá de receber esses espíritos cultos em seu habitat rude, mas profundamente honesto. Na realidade, os exilados da Terra serão aqueles que perderam os pelos, mas não evoluíram do animal para o homem, estando vestidos com trajes modernos, mas em discordância ainda com a sua índole, no vosso orbe. Esses, sob o imperativo da lei natural, deverão voltar a empunhar o velho tacape e a devorar vísceras sangrentas, cruas, embebedando-se com o milho fermentado, em lugar do conhaque ou do uísque. Não se trata de punição, mas de uma devolução natural e lógica, em que os homens das cavernas, desajustados na Terra, serão encaminhados ao seu verdadeiro ambiente psicológico. A imigração ser-lhes-á de imenso benefício nesse outro planeta, no qual deverão sentir a euforia do batráquio devolvido à sua lagoa. Ao homem pacífico e evangelizado, que cultua a ordem e a estabilidade espiritual na Terra, é imensamente prejudicial que aumente a progenie dos homens das cavernas, habilmente disfarçados sob os trajes elegantes, o desembaraço oral e o volumoso arquivo literário ou científico, mas ainda famélicos de banquetes, de embriaguez elegante e de fortunas fáceis. As suas armas, demasiadamente aguçadas pelo intelecto, superam geometricamente o coração, e assim, criam desatinos e discrepâncias no vosso mundo, já em vésperas de promoção espiritual. Eles são egocêntricos e descontrolados, instintivos e ambiciosos, e vivem repletos de cupidez pela mulher do próximo. Quando se centralizam nos seus mundos de negócios, idealizam planos argutos favoráveis exclusivamente à parentela e a si mesmos. Semeiam intrigas políticas e criam trustes asfixiadores. Favorecem a indústria do álcool, mas dificultam a produção do leite e do pão. Significam perigosa horda de selvagens vestidos a rigor, que galgam posições chaves na sociedade e na administração pública, mas, enseguecidos pela volúpia do ouro e do prazer, não trepidam em armar as mais cruéis e astuciosas ciladas, que deixam verdadeiramente boquiabertos os seus irmãos peludos das cavernas. Mas a lei, justíssima e boa, disciplinadora e coesa no mecanismo evolutivo, termina afastando-os da rápida experiência prematura na civilização, e os coloca outra vez no seu verdadeiro habitat, onde se afinam melhor a psicologia do irmão vestido com as peles naturais. Pergunta 251. Quais os traços característicos daqueles que não serão transferidos para o planeta inferior, que se aproxima da Terra? Ramatiz. Conforme os prognósticos siderais, apenas 1/3 da vossa humanidade reencarnada estará em condições de se consagrar como o trigo e as ovelhas, ou direita do Cristo, a fim de se juntar à outra porcentagem que será escolhida no além, entre a humanidade de 20 bilhões de desencarnados, que constituem a carga comum no mundo astral, em torno da Terra. Os da direita do Cristo possuem um padrão vibratório, espiritual, acima da frequência mais alta do magnetismo primitivo do planeta que se aproxima. Em consequência, não vibrarão em sintonia com as suas energias inferiores, que acicatarão o instinto inferior do psiquismo humano, furtando-se, portanto, a subtração magnética gradativa do referido planeta. Esse acicatamento magnético do planeta primitivo só encontrará eco nos esquerdistas que, na figura de vassalos da besta, responderão satisfatoriamente a todos os apelos de ordem animalizada. Entretanto, não penseis que os direitistas sejam aqueles que apenas se colocam rigorosamente sob uma insígnia religiosa ou uma disciplina iniciática. Eles serão reconhecidos principalmente pelo seu espírito de universalidade fraterna e de simpatia para com todos os esforços religiosos bem-intencionados. Pouco lhes importam os rótulos, as bandeiras ou os postulados particularistas de sua própria religião ou doutrina espiritualista.
facilmente se congregam aos esforços coletivos pelo bem alheio, sem lhes indagar a cor, a raça, os costumes, ou preferência espiritual. São desapegados de proventos materiais, desinteressados de lisonjas e despreocupados para com as críticas de suas ações. Obedecem apenas à índole de amar e servir. Colocam acima de qualquer feição personalista as regras crísticas do amai-vos uns aos outros, e fazei aos outros o que quereis que vos façam. Esse grupo dos poucos escolhidos, entre os muitos chamados, será a verdadeira falange de ação do Cristo no vosso mundo, na hora desesperadora que se aproxima. Esse pugilo de almas coesas, decididas e indenes de preconceitos e premeditações sectaristas, sobreviverá à fermentação das paixões animais superexcitadas, sob a influência magnética do planeta inferior. Pergunta 252. Que quer dizer a subtração magnética gradativa do planeta intruso, a que há pouco vos referistes? Ramatiz. A subtração magnética é uma sucção gradativa, partida do astro inferior, a que cada alma responderá conforme a sua faixa vibratória, revelando a sua maior ou menor afinidade com as condições de vida primitiva que lá existe. Os espíritos de vibrações rapidíssimas, em faixas vibratórias mais sutis, escaparão da influência do planeta, e, portanto, não sentirão o futuro entorpecimento magnético, um estado de morte aparente e consequente flutuação compulsória, na atração para o orbe estranho. Os esquerdistas, porém, sentir-se-ão, sob estranha hipnose, que os deixará inquietos, ignorando de onde provém a força atrativa e succional. Perderão o senso do local em que permanecerem até aquele momento, e envolvidos por forte torpor, terminarão transladando-se para o meio inóspito do planeta higienizador, no qual só despertarão para iniciar a recapitulação das lições negligenciadas na Terra. Mas o que há de predominar nesse processo migratório exótico, será justamente a afinidade psíquica de cada espírito para com o planeta primitivo. Pergunta 253. Após o afastamento desse astro, não ficarão na Terra pessoas que deveriam emigrar como esquerdistas? Ramatiz. O fenômeno se processa de modo lento, pois esse planeta influencia gradativamente, quer na sua aproximação, quer durante o período de seu afastamento. Os sobreviventes esquerdistas ainda na matéria, supondo-se que o planeta se distancie sem atraí-los no devido tempo, serão catalogados no espaço, após a desencarnação, e conduzidos pelos peregrinos do sacrifício, ao orbe primitivo ou a outros mundos inferiores que lhes sejam eletivos. E a lei é inexorável quanto ao tempo de exílio, pois os da esquerda do Cristo não retornarão à Terra antes de 6 a 7 milênios. Pergunta 254. Essas migrações de espíritos de um planeta para outro ocorrem sempre através do processo de atração magnética? Ramatiz. Não confundais acontecimentos esparsos com as diretrizes de caráter geral, traçadas pela lei geral do cosmo. O processo de atração deve ser encarado como uma subtração magnética gradativa. É uma condição que se forma no acasalamento das auras magnéticas da Terra e do astro próximo. Uma faixa vibratória capaz de canalizar o rebanho dos espíritos em completa sintonia com o seu magnetismo, assemelhando-se à gigantesca nave planetária destinada a receber em seu bojo os viajantes terrícolas de terceira classe, que vão passar longa temporada de cura num sanatório. Os métodos usados pela direção sideral para essas migrações variam conforme as distâncias e a natureza magnética de cada orbe, e também, segundo a natureza psíquica dos emigrados. Os espíritos exilados do satélite de Capela, na constelação de Cocheiro, transladaram-se em grupos, através da volição compulsória, flutuando num mar de energias cósmicas, ativadas e sustentadas pelo energismo das mentes poderosas dos espíritos superiores, para em seguida, ingressarem na carne. Pergunta 255. Dissestes, Alhures, que há vida animal nesse astro. No entanto, pelo que está ao alcance do nosso entendimento, esse planeta não recebe suficientemente a luz solar para possuir vida orgânica. Planetas mais próximos do nosso Sol, como Saturno, Netuno e Plutão, são dados pela nossa ciência como impossibilitados de manter vida orgânica. Que dizeis a esse respeito? Ramatiz.
Não podemos nos estender em descrições fisioquímicas com relação a Saturno, Plutão ou Netuno, de modo a vos provar que a vida que lá existe é preciosa e compatível com as determinações do Divino Arquiteto. Se ele fez o mais difícil, como seja criar os mundos, consequentemente faria o mais fácil, povoá-los. As leis que estabelecestes, valendo-vos dos fenômenos conhecidos da vossa tela astronômica, não servem para que analiseis a vida no planeta que se aproxima, cujo evento estamos relatando sob dois aspectos distintíssimos. O acontecimento físico, acessível à vossa ciência astronômica no futuro, após o progresso da ótica etérica, e o evento espiritual, só compreensível aos cabalísticos. Não poderíamos explicar-vos minuciosamente o processo em suas bases expressivas, porque se trata de um fenômeno que ocorre no mundo interior, onde a efervescência de energias suplanta as demarcações das formas objetivas e muda os conceitos de distância e velocidade. Na realidade, o que vos parece um deslocamento geográfico ou astronômico é só operação de mudança vibratória interior e a criação de um campo magnético condutor dos acontecimentos determinados na zona mental. É necessário não esquecerdes de que o Supremo Arquiteto não criou um só grão de areia, que não fosse visando a consciência espiritual de seus filhos. Os seus propósitos inteligentes disciplinam rigorosas medidas que controlam as despesas na economia do cosmo. Os orbes, os sistemas, as constelações e galáxias são celeiros de formas vivas, sob as mais variadas expressões, sem se distanciarem um micron da direção íntima espiritual, que cuida e plasma as consciências individuais através dos seus obreiros espirituais. Não é necessário vos afastardes da Terra, para comprovardes que por toda parte existem condições de vida, sob aspectos os mais extremistas e contraditórios. Enquanto o condor tem o seu habitat no pico dos Andes, em atmosfera rarefeita, o tatu, a toupeira, ou a minhoca, encontram conforto no meio asfixiante do subsolo. O pássaro se banha na leveza do oceano de luz atmosférica, mas o monstro marinho suporta ciclópicas toneladas de pressão oceânica na sua morada submarina. O leão sacode a juba feliz, sob o calor ardente do deserto, enquanto o urso polar mostra o seu euforismo na continuidade da neve. A carapaça alimenta-se nas pedras, e os batráquios se rejubilam no gás de metano dos pântanos. A borboleta é um floco delicado que se extingue ao sopro da brisa mais forte, enquanto a tartaruga é pesado bloco de pedra viva, que sobrenada na água. A foca saltita contente na água gelada, e inúmeros insetos reavivam-se nos geysers de água fervente. Variam indefinidamente as pressões, as temperaturas e os estados físicos, mas a vida se revela em tudo. Assim, há seres vivos que podem adaptar-se a qualquer orbe, onde os cientistas sentenciam gravemente a impossibilidade de vida. O Sol estende-se com a mesma prodigalidade sobre todos os seres e coisas, criando temperaturas diversas e homens diferentes, e tanto atende à vida em vosso orbe, quanto em Plutão ou Saturno. Estamos certos de que, se o vosso mundo fosse povoado exclusivamente de africanos, estes lançariam o seu anátema à possibilidade de existirem homens brancos, louros e de olhos azuis. E se, pelo contrário, a Terra fosse unicamente povoada por brancos, provavelmente terminariam queimando o ousado profeta, que afirmasse a existência do homem de cor preta. E se o mundo fosse povoado só de pretos e brancos, o primeiro homem vermelho que aparecesse, de cabelo ruivo, cor de fogo, iria para uma jaula, por considerarem-no um bicho esquisito. O vosso orbe é um celeiro vivo e representativo da fauna e dos diversos reinos de outros mundos, oferecendo aspectos para avaliardes todos os fenômenos possíveis, que ocorrem nas diversas moradas planetárias, que se balouçam na abóbada celeste. Deus plasmou o seu pensamento repleto de vida na substância formativa dos mundos, e a sua magnífica vontade faz desatar sonhos, em todos os quadrantes do cosmo. As leis que os criam são sempre as mesmas na sua função interior, e agem equitativamente em todos os sentidos. Por isso, é estultícia e mesmo ridículo considerardes que o acanhado padrão humano terrícola deva ser a fórmula única para toda a vida planetária. Pergunta 256. Considerando que há íntima relação entre o corpo físico e o seu molde pré-existente, que é o perispírito,
formado com as substâncias magnéticas do meio em que sempre se reencarna, achamos que haverá profunda dificuldade para os espíritos terrícolas se adaptarem a um meio primitivo, como é o do astro de que se trata. Que dizeis? Ramatiz. Assim como inúmeros espíritos marcianos e de outros orbes mais evoluídos têm podido reencarnar-se no vosso mundo, para auxiliarem o progresso científico, artístico e filosófico, também os exilados da Terra, hão de adaptar-se ao ambiente primitivo do astro intruso. Aos espíritos, é mais fácil a descida vibratória e a adaptação a condições semelhantes às em que já viveram alhures, do que a ascensão para zonas dinamicamente superiores. Na realidade, eles emigram atendendo à própria exigência científica das relações cósmicas, em perfeita afinidade com o ambiente inferior eletivo ao seu metabolismo astroetérico, consideravelmente deprimido pelas paixões primitivas, que lhes ajustam a psique do homem das cavernas. É certo que as almas superiores, quando descem de outros orbes evoluídos, suportam inauditas dificuldades para se adaptarem ao vosso mundo, mas isso é porque, sendo missionárias e não exiladas, devem reduzir o seu campo psicomagnético, a fim de alcançar o metabolismo biológico no éter químico terráqueo. Os exilados da Terra revelam no seu psiquismo as condições naturais que se afinam especificamente às paixões animais do planeta para onde emigram, enquanto que os marcianos, por exemplo, quando atuam na vossa humanidade, ficam muito além das faixas vibratórias terrestres, e têm que realizar hercúleos esforços para se situarem na frequência vibratória mais baixa. Pergunta 257. Ficam porventura anuladas as leis reguladoras das adaptações comuns, nos campos da química e da física? Não podemos deixar de reconhecer que os ajustes vibratórios magnéticos também devem submeter-se à lei do semelhante atrai o semelhante. Não será assim? Ramatiz. O fenômeno de adaptação dos perispíritos, nas transferências de um orbe para outro, nas zonas invisíveis aos sentidos físicos, não se submete de modo algum às mesmas leis que disciplinam os planos materiais, do mesmo modo que os princípios que regem o oxigênio livre, na atmosfera, diferem profundamente das leis que o disciplinam nas combinações da massa líquida. Inúmeras vezes, a ciência acadêmica considerou impossíveis várias adaptações biológicas a experiências físicas violentas. No entanto, elas se tornaram depois assuntos corriqueiros e desmentiram fragorosamente os cientistas. Os povos litorâneos, condicionados ao nível do mar, após rápidas adaptações, conseguem viver até nas atmosferas límpidas dos picos dos Andes ou do Himalaia. A foca, deslocada dos polos, tem conseguido viver até no Equador. No século XVI, a ciência protestava contra os doidos que se ensaiavam para os voos atmosféricos, afirmando que o homem fora feito especificamente para viver ao nível do solo. Mas o progresso da aviação desmentiu a ciência, e atualmente, o homem não só invade a própria estratosfera, como ainda impõe um desmentido aos severos preceitos científicos do passado, quando o paraquedista salta até de 12.000 metros de altura, submetido a todas as pressões e atritos, para só abrir o paraquedas, a algumas centenas de metros do solo térreo. Quando apareceu o automóvel e os primeiros choferes, que viajavam a 30 km/h, aventaram a ideia de se atingirem 80 km no porvir, os graves representantes da ciência prognosticaram que o homem seria, com isso, transformado em geleia humana. E houve novo desmentido, pois atualmente certas jovens franzinas, e até cardíacas, de cabelos ao vento, e blusas de peito aberto, atingem 150 km/h, sem que lhes caia um só fio de cabelo, ou fiquem sufocadas pelo vento. Os asfixiantes escafandros dos antigos mergulhadores, sem os quais a voz oficial considerava impossível ao homem resistir ao meio líquido, já se substituem por modernas nadadeiras e máscaras franzinas, enquanto seus portadores descem a profundidades consideradas pelo academismo pessimista do mundo, impossíveis de atingir. Em breve, os pilotos terrícolas se adaptarão à estratosfera, dispensando os custosos trajes pressurizados, assim como no interior das aeronaves, a quase 1.000 km/h, os seus ocupantes saboreiam tranquilamente a refeição trazida pela aerogel. É óbvio que os exilados da Terra não se adaptarão exabrupto ao novo mundo, quais improvisados paraquedistas,
que saltassem no seio inóspito do planeta, mas a natureza inteligente e coordenadora do orbe ajustará, pouco a pouco, os campos energéticos dos terrícolas ao campo energético local. Acresce, ainda, que as adaptações, anteriormente negadas pela vossa ciência e depois comprovadas, foram processadas no plano físico rígido, e de vibração mais difícil de ser vencida. Enquanto que os exilados ingressarão no astro primitivo pela zona astroetérica, para depois aglutinarem a substância do mundo físico, nas sucessivas reencarnações, que o espírito comandará então com mais êxito. Embora sejam justas as vossas objeções, confundis as adaptações que se processam no campo dinâmico astroetéreo, com as dificuldades naturais, e mais veementes, que soem acontecer no campo físico. Pergunta 258. Mas não há contradição na passagem reencarnatória do campo energético da Terra, que é o orbe mais evolvido, para esse astro intruso, de magnetismo primitivo, agressivo e letárgico, consequentemente inacessível às possibilidades de comando dos espíritos exilados para ali. Ramatiz. Enquanto esse intercâmbio ainda se processa no plano físico da carne, na região do corpo denso, que é o sétimo plano na descida vibratória do espírito angélico, as diferenças de magnetismo são menos sensíveis, pela semelhança natural, e por ser o mesmo mecanismo de vida, que é a física. Todos os espíritos que ainda se situam nas reencarnações físicas, que são aprendizes e não missionários, não encontram obstáculos intransponíveis na reencarnação, por estarem familiarizados com todas as mudanças das faixas vibratórias do mesmo plano. Embora provindos de zonas energéticas diferentes, harmonizam-se pela identidade do mesmo processo reencarnatório, a que são submetidos no plano denso. Pergunta 259. Podeis dar-nos um exemplo compreensível de que as dificuldades são menores devido à semelhança dos planos, embora se trate de espíritos provindos de mundos físicos, bastante opostos nos seus conteúdos materiais? Ramatiz. Embora sem lograr êxito absoluto, é sempre possível fazerem-se trocas de peixes das regiões frias para as quentes ou destas para aquelas, porque estão no mesmo plano de vida comum, a massa líquida. No entanto, surgirão dificuldades realmente invencíveis, se tentardes a transmigração absurda dos pássaros para os oceanos, ou dos peixes para a atmosfera dos pássaros. A migração entre os exilados da Terra e o astro primitivo é dificultosa, não opomos dúvida, mas realizável, porque se processa num mesmo plano, que é o físico, e embora se trate de perispíritos com certas diferenças energéticas, estão identificados pela mesma faixa vibratória de ação material. A natureza é pródiga em recursos. Ela materializa a vontade do espírito planetário do orbe. Em consequência, vai procedendo a adaptação progressiva dos exilados às formas hirsutas do que chamais os homens das cavernas. E após alguns ensaios teratológicos, como só é acontecer na Terra, quando entram em conflito, genes e energias adversos, o êxito se fará gradativamente para os emigrados, que estão ávidos de sensações inferiores, devido ao psiquismo desregrado e afim com o conteúdo animalizado do orbe primitivo. Já que a técnica sideral conseguiu reunir recursos, em um milênio de labor, para que a sublime consciência de Jesus pudesse atuar no vosso mundo, por que motivo não conseguiria adaptar os esquerdistas da Terra a um planeta primitivo que eles mesmos elegeram para sua moradia mais simpática? Pergunta 260. Mas um perispírito delicadíssimo, composto de substância de um mundo mais evoluído, não deveria exigir, mesmo num orbe inferior, um veículo de substância tão delicada quanto a do seu mundo anterior? Ramatiz. Segundo o vosso modo de pensar, espíritos do quilate de Buda, Platão, Krishna ou Pedro, e de outros missionários do bem espiritual, deveriam ter possuído corpos exclusivamente fluídicos, visto que seus padrões vibratórios, tão altos, não poderiam ter se adaptado aos organismos demasiadamente animalizados e compactos do vosso orbe. No entanto, Buda engordou até a obesidade, e Platão era um carvalho vivo, de nervos e de músculos que fariam inveja ao mais avantajado lutador de boxe moderno, ao mesmo tempo que Pedro, sólido de carnes e cheio de força, impunha respeito pela sua figura de pescador enrijecido pelo sol. O espírito do homem, como um fragmento do espírito de Deus, descido à forma exterior da matéria,
possui no seu invólucro perispiritual a miniatura de todas as energias e substâncias do cosmo. O espírito puro, nessa tradicional descida angélica, até atingir a substância física, vai incorporando gradativamente os elementos de todos os planos que se situam no caminho. Em sentido contrário, as adaptações imaturas para o mais alto sempre oferecem maiores dificuldades, porque exigem um processo de vigorosa libertação das energias inferiores. Vezes há em que a própria vontade e a capacidade do espírito são débeis para a ascensão, enquanto que as adaptações para os planos inferiores são mais fáceis, porque ele comanda energias também inferiores e se deixa plasmar pelo vigor atuante do mais baixo. É mais difícil ao acelerado equilibrar-se especificamente na morada dos santos, do que estes suportarem a atmosfera nauseante da prisão do delinquente. O batráquio do charco não resiste à rarefação do ar das montanhas, mas o condor dos Andes sobrevive ao nível do mar. Pergunta 261. Poderíeis dar-nos uma ideia das condições magnético-físicas favoráveis aos exilados da Terra, nesse astro primitivo? Ramatiz. Apresenta condições semelhantes às da Terra, sem porém igualá-las. Esse astro lembra a fase pré-histórica do vosso globo, nos primórdios formativos do homem do sílex. É um planeta cujo metabolismo de vida reside também nas trocas de oxigênio, mas a sua consolidação física, a rotação, o volume, a translação e a órbita que percorre, obedecem a princípios mais amplos de outro sistema solar. Assim como na fabricação de confeitos, uma mesma receita pode apresentar variações no produto, quando submetida à temperatura ou introdução de substâncias diversas ou intermediárias, também os mundos, embora semelhantes na sua contextura químico-física, variam conforme as influências exteriores e o potencial do campo magnético em que se consolidam. Todos os orbes estão interpenetrados, entre si, não só pelo pensamento de vida de Deus, como por todas as energias que se incorporam na descida angélica para a fase de matéria ou energia condensada. A consolidação da Terra, no campo radiante do vosso sistema solar, embora contando com os mesmos ingredientes cósmicos que existem fundamentalmente no planeta intruso, comportou-se de modo diferente na sua solidificação, devido a outras influências astronômicas que a distinguiram em todo o processo. Servindo-nos de exemplo rudimentar, diremos que a estrutura astral física da Terra difere um tanto da do astro intruso porque foi cozida em temperatura diferente, embora preparada com as mesmas substâncias e sob a mesma receita. Pergunta 262. Como poderemos assimilar a ideia de que os orbes estão interpenetrados entre si, por energias que se incorporam na descida angélica? Ramatiz. Para isso, é bastante saberdes que esses orbes, sendo mundos semelhantes, possuem entre si relações afins, derivadas dos mesmos planos cósmicos que os interpenetram, embora essas relações escapem à observação da instrumentação física, e sejam despercebidas pela visão comum. No vosso mundo, todo líquido, sob qualquer forma e em qualquer latitude do globo, possui relações íntimas e indiscutíveis, além da simples expressão exterior. Consistem elas na identidade fundamental do líquido, oxigênio mais hidrogênio, elementos afins da água. Essa fórmula é o elo indestrutível e eletivo da água, sob qualquer condição. Os globos físicos que rodopiam em torno de seus núcleos solares estão aparentemente separados pelos espaços vazios da visão humana. No entanto, eles se ligam vigorosamente entre si, pelas energias imponderáveis dos planos mental concreto, astral e etérico, e as suas auras se tocam e se comprimem no intercâmbio de influências de todos os tipos. Eles rodopiam dentro de verdadeiros canais siderais, que perfuram nos campos das energias poderosas que os sustêm no espaço. Nesse trânsito sideral, deixam sulcos luminosos de efervescências energéticas, que os encarnados ignoram, e de cuja existência nem ao menos suspeitam em sua imaginação demasiadamente escrava das três dimensões. No futuro, a instrumentação astronômica de precisão, baseada nos princípios do éter cósmico e aproveitando-se da energia propulsora da luz, conseguirá atingir esse interior etérico ou subeletrônico. E então observar a incessante renovação de forças e a inteligência planetária que flui e reflui entre todos os mundos e todas as coisas, por mais distanciadas que estejam fisicamente entre si.
A permanente intimidade etéreo-astral entre galáxias, constelações, planetas, satélites, orbes e poeira sideral, pois as suas formas exteriores, mesmo as mais acanhadas, são apenas invólucros perecíveis, degradando-se na fase energética mais grosseira do cosmo. No universo palpita algo desconhecido, operante e intermediário da vida, que a ciência acadêmica, na falta de um entendimento, além da palavra, denomina de éter cósmico. Como todos os orbes, coisas e seres estão interpenetrados desse éter cósmico, e nada existe isolado nem distante de quaisquer relações, cada gesto, movimento ou pulsação de vida, corresponde-se identicamente em todas as latitudes cósmicas. Eis porque todos os orbes estão interpenetrados entre si, por energias que os incorporam igualmente, no fenômeno em que Deus Espírito se expande para fora até a fase substância, embora continue sendo uma só unidade. Pergunta 263. E qual o motivo pelo qual assegurais que o astro intruso guarda afinidade com a Terra? Ramatiz. O planeta higienizador não guarda absoluta identidade física com a Terra, quanto à sua expressão panorâmica exterior, mas é interiormente um dos que mais se afinizam com o padrão psíquico da maioria da vossa humanidade, que se abandona à esclerose das paixões inferiores. O seu conteúdo magnético astral é de profunda simpatia aos espíritos que para ali serão transferidos. O seu energismo íntimo vibra correspondentemente ao psiquismo da massa que será atraída para sua atmosfera etéreo-astral. Em torno do seu campo áurico, muitos espíritos terrícolas farão estágio de trabalho socorrista, a fim de tornarem um meio etéreo-astral adequado à descida reencarnatória dos enxotados da Terra. Pergunta 264. Então haverá ainda cuidadosa assistência de espíritos mais esclarecidos da Terra, para a reencarnação dos exilados nesse planeta primitivo? Ramatiz. O espírito é o agente que concretiza, progressivamente, todos os pensamentos contidos na mente divina e que, como centelha evolui da inconsciência de grupos instintivos dos reinos inferiores, para a forma de consciência individual humana, quando então se dá o despertar do raciocínio da hipnose animal para a ascese angélica. Essa interminável sucessão de movimentos ascensionais é sempre assistida por inteligências cada vez mais altas na infinita hierarquia espiritual. Assim como o espírito que ainda habita o organismo do homem das cavernas, precisa de um guia que lhe sobrepuje apenas a precária inteligência e o sentimento, e lhe conheça de perto as primeiras necessidades, uma consciência tão ampla, como a de Jesus, inspira-se pela sublime entidade que é o arcanjo Gabriel, espírito planetário diretamente ligado ao Logos do Sistema Solar. A graduação dos espíritos orientadores situa-se harmonicamente na economia do cosmo. Assim como não requereis Einstein para o ensino da aritmética no curso primário, também não há necessidade de um arcanjo planetário para ensinar o homem comum a compulsar as primeiras páginas do Evangelho. Este é o motivo porque na aura astral do planeta primitivo, numerosas entidades de certo entendimento espiritual já estão operando em benefício dos futuros exilados e delineiam, na esfera fluídica opressiva e nauseante, as primeiras operações dirigidas à crosta do orbe. Trata-se de colônias espirituais, que formarão os elos gradativos entre o mundo físico e o astral, e também, entre as ordens mais altas que devem concretizar esforços como providências auxiliares aos reencarnados. Sob a imutabilidade da lei, não podem ser violentados os campos vibratórios que separam a carne do espírito livre, no além. Os benfeitores terrícolas terão que lançar as bases intermediárias, para que se faça com êxito a pedagogia espiritual no mundo inferior do orbe intruso. Os agrupamentos constituir-se-ão em verdadeiras clareiras de repouso e de ajuste entre as reencarnações consecutivas, servindo também como ponto de referência com o mundo interior divino, e facilitando a descida dos futuros instrutores espirituais em missão, na crosta física. Esses voluntários abnegados, denominados peregrinos do sacrifício, cuja casta é conhecidíssima no espaço, ao penetrarem na extensa mataria dos fluidos repulsivos do astral primitivo do planeta, recordam a figura daqueles abnegados sacerdotes que se embrenhavam floresta adentro, na devotada missão de atender e educar os silvícolas dominados exclusivamente pela animalidade. Eles renunciam aos seus bens e alegrias nos planos edênicos, para atender aos recalcitrantes da terra, a caminho do exílio.
E Jesus, o sublime governador da terra, também não descansará o seu magnânimo coração, enquanto não verificar que a última ovelha extraviada retornou ao aprisco, no tradicional simbolismo do filho pródigo. Pergunta 265. Qual o tempo que supondes preciso, pelo nosso calendário, para o retorno de todos os exilados? Ramatiz. Quando o astro retornar, isto é, em sua nova aproximação da Terra, daqui a 6.666 anos, em que ficará um tanto mais distanciado da órbita terráquea, pelo gradual afastamento nas oscilações cósmicas expansivas, aqueles que já estiverem livres de suas mazelas e da carga magnética deletéria, farão a transmigração em massa para a Terra. Enquanto os mais recalcitrantes continuarão nos ciclos reencarnatórios depurativos do próprio planeta exílio. Pergunta 266. Porventura os espíritos só retornarão à Terra por ocasião de cada aproximação do astro? Ramatiz. Não há regra sem exceção, mesmo no cosmo, já vos temos enunciado. A migração em massa exige certas bases energéticas que diminuem a dificuldade sideral, por isso, os mentores da Terra e do astro-exílio estabelecerão em conjunto as providências necessárias para uma transferência compacta porquanto, durante os 6 milênios consecutivos do exílio, relativa quantidade estará em condições de emigrar de volta para o vosso mundo. A porcentagem mais rebelde, que será menor, prosseguirá então na purificação reencarnatória, e à medida que alguns revelarem condições eletivas para o retorno, emigrarão sob a técnica dos campos energéticos condensados, sustentados mentalmente por grupos dos peregrinos do sacrifício, que empreenderão a longa viagem sob o regime do magnetismo gerado pelo amor e pelo sacrifício. Pergunta 267. Poderemos supor que os emigrados da Terra hão de adaptar-se rapidamente ao novo ambiente do exílio? Ramatiz. Sob a força intuitiva e a recordação subjetiva, eles criarão sistemas de vida favoráveis aos habitantes de lá, pois, embora nascendo na forma hirsuta e primitiva, estarão latentes na sua memória etérica todas as realizações conhecidas na Terra. A princípio, ante a coação de corpos tão rudes e animalizados, olvidarão a realidade da vida vivida no vosso orbe, mas no futuro, em certas horas de nostalgia espiritual, sentir-se-ão, como estranhos no planeta, recompondo outra lenda parecida com a de Adão e Eva enxotados do paraíso, por haverem abusado da árvore da ciência do bem e do mal. E sob a mesma índole do que já se registrou na Terra, também surgirá no astro-exílio uma versão nova dos anjos decaídos, rebeldes à luz divina, formando a gênese daquele planeta inferior. E abrir-se-á outra vez o extenso caminho da alegoria religiosa e dos indefectíveis dogmas, a oprimirem no futuro os primeiros agrupamentos religiosos do astro-exílio. E antes que pergunteis, já vos iremos dizendo que as lendas se repetirão ali devido à saudade do mundo terrestre perdido, cujo conforto, como conquista da vossa ciência, há de vibrar na mente evocativa dos exilados, na figura de bens deixados em um paraíso. E apesar das sucessivas descobertas, adaptações, e do progresso natural do meio, predominará no âmago de cada exilado a ideia de se encontrar num mundo infernal, onde é obrigado a comer o pão com o suor do seu rosto. Inegavelmente, repetir-se-ão no planeta exílio os mesmos temas já vividos por aqueles alunos reprovados na Terra, que estará sendo promovida, então, a função educativa de academia, no terceiro milênio. O exílio naquele mundo primitivo há de permitir aos imigrados reviverem lições negligenciadas, o que não mais seria possível na complexidade mais alta do curso acadêmico. É por isso que a lenda conhecida em vosso orbe sob a denominação de anjos decaídos é resumida em um quadro onde vedes a figura flamejante de Miguel Arcanjo empunhando uma espada de fogo, com a qual impede o retorno de Adão e Eva ao paraíso, sob o escárnio da serpente, que representa a sedução astuciosa da carne do mundo. O arcanjo Miguel, simbolizando o princípio da justiça sideral, em qualquer situação ou condição de rebeldia espiritual aos princípios superiores, afasta sempre, para condições reeducativas, aqueles cuja degradação ameaça o equilíbrio da obra divina. Pergunta 268. Que podeis esclarecer-nos quanto a espíritos exilados de outros orbes para a Terra? Ramatiz. Dispondes de literatura mediúnica, no vosso mundo,
que cita muitos casos de espíritos expulsos de outros orbes para a Terra, em fases de seleção entre o trigo e o joio ou entre os lobos e as ovelhas, fases essas pelas quais tereis em breve de passar, para a higienização do vosso ambiente desregrado. Entre os muitos exilados que o vosso mundo tem acolhido isoladamente, provindos de orbes distantes, podeis identificar certos tipos exóticos, tais como os gigantes, provindos de satélites jupiterianos, e os anões, que identificam antigos emigrados do satélite de Marte. As emigrações em massa do satélite Capelino constituíram no vosso mundo as civilizações dos chineses, hindus, hebraicos e egípcios, e ainda o tronco formativo dos árias. Esse é o motivo porque, ao mesmo tempo que floresciam civilizações faustosas e se revelavam elevados conhecimentos de ciência e arte, desenvolvidos pelos exilados, os espíritos originais da Terra mourejavam sob o primitivismo de tribos acanhadas. Ombreando com o barro amassado das cabanas rudimentares do homem terrícola, foram-se erguendo palácios, templos e túmulos faustosos, comprovando um conhecimento e poder evocados pelos exilados de outros planetas. No vosso mundo, esses enxotados de um paraíso planetário constituíram o tronco dos árias, descendendo dele os celtas, latinos, gregos e alguns ramos eslavos e germânicos. Outros formaram a civilização épica dos hindus, predominando o gênero de castas que identificava a soberbia e o orgulho de um tipo psicológico exilado. As mentalidades mais avançadas do satélite de Capella construíram a civilização egípcia, retratando na pedra viva a sua Bíblia suntuosa, enquanto a safra dos remanescentes, inquietos, indolentes e egocêntricos, no orbe original, fixou-se na terra na figura do povo de Israel. Certa parte desses exilados propendeu para os primórdios da civilização chinesa, onde retrataram os exóticos costumes das corporações frias, impiedosas e impassivas do astral inferior, muito conhecidas como os dragões e as serpentes vermelhas. Pergunta 269. Esses exilados também se denominavam assim, no seu mundo perdido em Capella? Eram de tipos egípcios, hindus, israelitas, chineses, e guardavam as mesmas idiosincrasias que revelaram na Terra? Ramatiz. A linguagem hindu, judaica, egípcia e chinesa está repleta de sinais léxicos que pertenciam aos exilados no satélite de Capella, de onde eles provieram. Quase todas as fórmulas de matemática, química e física, que ainda usais, guardam perfeitas características das línguas quase extintas naquele orbe longínquo. Os costumes e as idiosincrasias desses povos exilados revelam profundas analogias com o antigo modo de vida peculiar ao seu mundo original. Principalmente os egípcios, por serem aqueles que possuíam a mente mais desenvolvida e a memória etérica mais lúcida na recordação, deixaram em vosso mundo maior bagagem de valores idiomáticos da migração compulsória. No entanto, não existiam lá as raças agrupadas que formaram na terra os judeus, os egípcios, hindus, chineses e os descendentes dos árias. Essas raças foram constituídas, no vosso orbe, por afinidade de psicologia espiritual e não racial. Na qualidade de enxotados, representavam a escória daquele mundo, que também fora promovido a condições superiores. Emigraram exatamente os esquerdistas, os rebeldes recalcitrantes, que constituíam os lobos, o joio ou os maus à esquerda do princípio crístico, que é o fiel aferidor do grau evolutivo dos espíritos, em qualquer latitude cósmica. Embora esses povos que compuseram os exilados nos pródromos da civilização terráquea se manifestem agora, com belas e notáveis credenciais superiores, devem suas bases evolutivas ao fato de haverem sido anjos decaídos para a Terra. Pergunta 270. Dai-nos algum exemplo, para entendermos esse agrupamento de exilados por afinidade de psicologia espiritual, formando raças aqui na Terra. Ramatiz. O fenômeno se repetirá exatamente no próximo fim de mundo, que já beira o vosso século. Os mentores siderais escolherão entre os esquerdistas do Cristo, os grupos, afins às mesmas idiosincrasias psicológicas, para fazê-los reencarnarem-se destacadamente no astro-exílio, sob clima físico e ascendentes biológicos iguais, criando-se, então, determinadas raças provindas de indivíduos afinizados pelos gostos, ações, intelecto, sentimento e ideais.
Sobre a escória dos colocados à esquerda crística, os psicólogos siderais aglutinarão indivíduos pertencentes a um só tipo padrão, que hão de constituir uma raça particular, assim como foi feito no satélite de Capella. Exemplificando: os fanáticos, intransigentes, mercantilistas e orgulhosos, de todas as doutrinas religiosas da Terra, serão agrupados à parte. Em seguida, os ávaros, os desonestos, os capciosos e astuciosos. Após, os cruéis, os impassíveis, os malfeitores e semeadores de sofrimento. Além, os luxuriosos, os pervertidos, os desvirtuadores da moral costumeira, ou os zombeteiros, mistificadores, malbaratadores dos bens alheios. Cada um desses grupos, aglutinados eletivamente em tipos psicológicos semelhante, e não em raças, será reencarnado em ambiente e situação adequados às suas purificações no orbe intruso. Como são portadores de mazelas semelhantes, depurar-se-ão, entre si mesmos, no conflito das próprias idiosincrasias e defeitos perniciosos. Não somente se situarão na terapêutica da vacina ou da homeopatia sideral, baseada na lei, similia, similibus, curantur, como ainda terão de se ajustar à lei de que, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Muitos de vós ignorais ainda que Jesus não formulou conceitos de ordem exclusivamente individualista, mas, sob um conteúdo aparentemente singelo, deixou no Evangelho a lei sideral, que sempre abrange as coletividades, e não indivíduos. Pergunta 271. Gostaríamos de ouvir o vosso parecer sobre o fato de alguns confrades espíritas haverem afirmado que, diante dos postulados do Espiritismo, não só se torna injustificável essa emigração de espíritos para um mundo inferior, como até contraria o pensamento de Allan Kardec, a esse respeito. Ramatiz. Lamentamos que pessoas que se dizem espíritas façam essas afirmações imprudentes, consequentes tão somente de falta de leitura das obras kardecistas, que consideramos como bases fundamentais da doutrina espírita. Embora disponhamos de centenas de anotações, preferimos limitar-nos a fazer a seguinte transcrição de algumas palavras do glorioso líder espírita. Tendo que reinar na terra o bem, necessário é sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal, e que possam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem. Mas, chegando o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tem que ascender na hierarquia dos mundos, interdito será ele, como morada, a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para a terra, os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Essa separação, a que Jesus presidirá, é que se acha figurada por estas palavras sobre o juízo final. Os bons passarão à minha direita, e os maus à minha esquerda. Encontrareis estas palavras no livro, a Gênesis capítulo 17. E no capítulo 11 do mesmo livro lereis o seguinte: na destruição que por essas catástrofes se verifica, de grande número de corpos, nada mais há do que o rompimento de vestiduras. Nenhum espírito perece. Eles apenas mudam de plano, em vez de partirem isoladamente, partem em bandos. Essa é a única diferença, visto que, ou por uma causa ou por outra, fatalmente tem de partir, cedo ou tarde. Ainda no comentário 37, do mesmo capítulo 11, a explicação é claríssima. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, donde resulta a introdução, na população de um deles, de elementos inteiramente novos. Novas raças de espíritos, vindo misturar-se às existentes, constituem novas raças de homens. Ditamos-vos também algumas respostas diretas das entidades auscultadas pelo grande líder espiritual, constantes do Livro dos Espíritos, capítulo 4. Pergunta de Kardec. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitas no mesmo globo? Resposta dos Espíritos. Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Pergunta de Kardec. Podemos voltar a este, depois de termos vivido noutros mundos? Resposta dos Espíritos. Sem dúvida.
É possível que já tenhais vivido algures na Terra. Pergunta de Kardec. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Resposta dos Espíritos. Não, mas, se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra, e que talvez seja pior do que ela. Como vedes, há que compulsar com muito critério a extraordinária base fundamental do Espiritismo, que são os livros de Allan Kardec, porque para aqueles que tiverem olhos para ver, as mais profundas verdades estão ali ocultas. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo capítulo de número 14, intitulado As explosões atômicas e os efeitos kármicos. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, façam a sua inscrição e compartilhem. Boa reflexão e que Jesus abençoe a todos. Deus, Cristo e caridade.